tema abordado sobre saúde e meio ambiente, que é composto pela Bianca Santos, que sou eu, Alexandre Costa e Gabriel Saraiva. E vamos começar com uma pequena introdução falando o que é saúde. Saúde é o estado do organismo que está no equilíbrio com o ambiente, mantendo as condições necessárias para dar continuidade à vida. Com isso, dá para entender que saúde é bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de doenças ou enfermidades. O que é meio ambiente? É uma reunião que compõe a natureza, o ambiente que os seres estão inseridos, bem com suas condições ambientais, biológicas, físicas e químicas, tendo em conta a sua relação com seres, especialmente com o ser humano. A empresa avalia os impactos da obra para o meio ambiente, incluindo toda a vegetação, os animais, os micro-organismos, solos, rochas, atmosferas e os fenômenos naturais que podem ocorrer em seus limites, como furacão, vulcão, erupção. E o meio ambiente é tão importante, a gente não sabe a imensidão da importância do meio ambiente, porque senão a gente cuidava. Porque é para todo mundo que habita na Terra, afinal, né? É nele que são todos os recursos naturais para a nossa sobrevivência, como água, alimento, matéria-prima. Sem esses recursos, toda a forma de vida do planeta Terra acabaria. Denominado meio ambiente, nós separamos as 7 leis ambientais principais e dentre elas estão a Política Nacional do Meio Ambiente, número 6.938 de 1981, onde o poluidor ele é obrigatório indenizar danos ambientais que causar, independentemente da culpa. E o Ministério Público ele vai propor todas as ações cabíveis de responsabilidade civil por danos ao meio ambiente, impondo ao poluidor a obrigação de recuperar ou indenizar prejuízos causados. A segunda lei é referente a crimes ambientais, de número 9.605 de 1998. Essa lei se refere à penalização de pessoas jurídicas, no caso de ocorrências de crimes ambientais. Um exemplo que pode ser citado é de uma empresa fazer despejo de resíduos em rios indevidamente, causando então penalização sobre essa ação. A terceira lei é de recursos hídricos, de número 9.433 de 1997. Essa lei institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Define a água como um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, que pode ter de usos múltiplos, consumo humano, produção de energia, transporte, lançamento de esgoto, entre outros. A lei prevê também a criação do Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos, para a coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informação sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão. A quarta lei ela é o novo Código Florestal Brasileiro, de número 12.651, de 2012, onde ela dispõe sobre a proteção de toda a vegetação nativa. A quinta lei ela fala sobre o parcelamento do solo urbano. Ela é de número 6.766 de 1979. Ela estabelece as regras para loteamentos urbanos, proibidos em áreas de preservação ecológicas, naquelas onde a poluição representa perigo à saúde, e em terrenos alagadiços. A sexta lei, ela refere-se à exploração mineral, de número 7.805 de 1989, onde ela vai regulamentar todas as atividades garimpeiras. A sétima lei sobre ação civil pública, de número 7.347 de 1985, ela fala sobre interesses difusos. Trata de ação civil pública de responsabilidades por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio artístico, turístico ou paisagístico, de responsabilidade do Ministério Público Brasileiro. Outro tópico que nós resolvemos trazer é a poluição e a saúde humana. Como a poluição está ligada com a saúde humana? Segundo o Dr. Drauzio Varella, a poluição mata mais de 3.300.000 pessoas ao ano e vai matar ainda mais. Segundo os estudos, os níveis atuais de poluição com esse número pode dobrar até 2050. As principais causas desses óbitos
são as doenças cardiovasculares e pulmonares, devido à poluição. Há dois tipos de poluição no ar: a formada pelos gases eliminados no ambiente e a gerada pelo chamado material particulado, que é medido pelo seu tamanho. Esse material inclui os resíduos sólidos da queima de combustíveis e metais pesados que sobem dessa combustão, como chumbo, entre outros. Poluição do solo, também chamada de contaminação do solo, ocorre quando é causada pelas introduções de substâncias químicas ou pela alteração do ambiente pela ação humana. Além de poluir o solo, esses elementos químicos também podem poluir a água e o ar. As causas dessa poluição são o uso de fertilizantes, o uso de pesticidas, inseticidas e principalmente o despejo incorreto de resíduos sólidos, como os lixos domésticos, industriais e rurais. A sua composição ela tem uma variedade de produtos químicos prejudiciais ao meio ambiente. Esse lixo é degradado e resulta na produção de chorume, que é um líquido altamente tóxico. Os depósitos de lixos feitos de forma não sanitária acabam deixando esse chorume vazar. Nesse processo, ele contamina o solo e atinge os lençóis freáticos. Também pode haver contaminação do solo por despejo de material radioativo ou lixo hospitalar. Poluição da água. As causas da poluição da água são fontes pontuais, que são fontes individuais facilmente identificadas, como um encanamento ou uma vala. Exemplos dessa categoria incluem o lançamento de poluentes de uma fábrica diretamente na água. Temos também as fontes não pontuais, que são chamadas fontes difusas. São relacionadas à contaminação que não é original de uma fonte individual e discreta. Como elas não são provenientes de um ponto de lançamento ou geração específico, o controle e a identificação é muito difícil. Alguns exemplos dessas fontes são como a infiltração de agrotóxicos no solo, o descarte incorreto de substâncias prejudiciais ao meio ambiente e o lixo descartado diretamente nos esgotos e córregos. Poluição do ar. A poluição do ar ou poluição atmosférica é o resultado de lançamento na atmosfera grandes quantidades de gases ou partículas líquidas e sólidas que provocam impacto ambiental e problemas de saúde humana. Nós temos as causas como a atividade de vulcões, liberação de metano por animais durante o processo de digestão, poeira de desertos, decomposições, temos as industrializações, a mineração, o uso de aerosóis, a produção de energia elétrica e muitos outros poluentes. A poluição térmica tem um impacto considerável e ela ocorre quando a temperatura da água ela aumenta ou diminui. Sendo assim, as principais poluidoras são conhecidas como as indústrias e usinas de energia, que ao retirar a água de uma fonte natural para resfriar o maquinário, devolve essa mesma água com uma temperatura muito mais elevada do que o normal, acabando com toda a vida próxima naquele local. Detalhe: a vida aquática, como plantas e peixes. A poluição radioativa é muito perigosa. O grande problema com a poluição radioativa é que não existe nenhum meio de limpeza, ou seja, ainda não há formas para descontaminar a área afetada por ela. Uma vez contaminada, a área costuma ser isolada, ficando impossível de ser habitada. E na natureza, as consequências não são menos desastrosas. Esse tipo de poluição contamina a fauna e a flora do planeta, o que resulta no desequilíbrio do ecossistema e causa danos irreparáveis ao meio ambiente. Poluição visual não causa doenças, porém esteticamente é ruim para a cidade. A poluição visual é o resultado essencialmente da imensa quantidade de anúncios publicitários que quase sempre são extravagantes. A poluição sonora está ligada principalmente por veículos automotores como caminhões, ônibus, carros e motos. Também temos exemplo de construção civil, na qual os trabalhadores produzem som o tempo todo, e também temos o caso dos vendedores ambulantes.
Esse conjunto de sons funcionando ao mesmo tempo pode provocar danos na saúde, como neurose e a perda gradativa da audição. Concluímos que temos que cuidar do planeta Terra para o mesmo cuidar de nós. A principal medida contra a destruição do meio ambiente é a educação. A saúde do meio ambiente é nossa. Com um planeta mais limpo e saudável, a vida na Terra tem de copiar nossos padrões. Como já falamos no início do trabalho, os recursos naturais como sol, água e alimento, sem ele a gente não sobreviveria. Não existe tecnologia ou inovação para que possa substituir esses itens básicos da subsistência. A frase "o futuro está em nossas mãos" parece até clichê, mas é a mais verdadeira, porque está em nossas mãos para a gente cuidar para as gerações futuras. O pouco que cada um, quando somado, pode ser solução para salvar a natureza. Então vamos repensar e adquirir hábitos que possam ajudar o meio ambiente.